Olá, meu nome é Gisele Nunes e você está no Essência de Girassol. Hoje eu quero trazer para vocês a segunda parte do meu testemunho. Agora eu quero contar para vocês como eu cheguei na base missionária e como foram os meus 2 anos que eu passei lá. O foco principal da mensagem hoje é dependência de Deus e o cuidado de Deus por nós. Esse cuidado que sobressai, esse cuidado que a gente não entende, esse amor que nos constrange. E é só vivendo para a gente poder entender aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz por nós e o cuidado dele por nós. Eu quero começar lendo o Salmo 91, verso 1, que diz assim: A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga à sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: O Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Eu já vou mostrar para vocês por que eu trouxe esse versículo, que esse versículo tem tudo a ver com o tema de hoje, tem tudo a ver com o que eu passei nesses 2 anos lá. Então, eu fui parar em Balneário Camboriú, nessa base missionária, da seguinte maneira. Eu passei por um relacionamento de 7 anos com o pai da minha filha. Esse relacionamento foi extremamente conturbado e difícil. Tá? Então, assim, nesse momento que eu cheguei em Camboriú, eu estava saindo desse relacionamento depois de não ter suportado mais, de não ter aguentado tantas pressões e coisas que eu passei nesse período. Quando eu cheguei em Camboriú, eu cheguei arrebentada, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Eu estava muito debilitada e muito sensível por conta de tudo que eu tinha passado. Foram 7 anos de muita luta, que uma hora eu conto para vocês, que não vai ser o foco desse vídeo hoje, tá? Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei em Camboriú, eu fui morar na casa do meu irmão, né, com a minha cunhada, por um tempo, eu e minha filha, até eu conseguir me estabilizar. Foi aí que entra esse pastor, que foi uma bênção na minha vida. Eu vou colocar a fotinho dele aqui embaixo para você ver que fofo que ele é. Pastor Beto. Quando eu entrei, né, quando eu cheguei em Camboriú, o que aconteceu? Ele ofereceu, eu fui para esse ministério da cabana de oração, e o pastor falou para mim que tinha uma casa para desocupar. Ele tinha 2 casas, uma em cima e outra bem embaixo atrás da igreja. E uma dessas casas ia desocupar, que o pessoal estava saindo da casa. Então, para morar nessa casa, eu não pagaria aluguel e só cuidaria da escola bíblica, como eu contei para vocês no outro vídeo, e cuidava da biblioteca do pastor. Então, para mim era excelente, porque quem conhece Balneário Camboriú sabe que o nível de vida lá e os aluguéis são muito caros. Então, para mim, sozinha, com a minha filha, ficaria bem difícil eu ter que pagar um aluguel. E aí ele cedeu a casa para mim. Só que a casinha que desocupou era de cima. E aí o pessoal que estava na casa de baixo, que era atrás da igreja, eles quiseram ir para a casa de cima. E o pastor deu prioridade para eles, o que era, né, tipo, super justo. E aí o pastor falou assim: ó, filha, o pessoal da casa de baixo vai para a casa de cima. A casinha que ficou livre agora é aquela de baixo, você quer? Aí eu falei assim: não, eu quero, pastor, não, ótimo, bênção, né, agradeci e tudo. Aí eu fui conhecer a casinha de baixo. Quando eu cheguei, a casinha de baixo, eu vou colocar aqui a imagem para vocês agora, foca bem nessa imagem que eu vou colocar aqui no vídeo. Você tá vendo que tem um vidro no fundo? Esse vidro, que era o fundo da igreja, é transparente, então é de vidro e dá para ver as árvores. Eu morava, a casinha era lá embaixo, depois dessas árvores, uns 100 metros para baixo. E atrás dessa casinha era mata fechada. Então, por isso que o pastor veio perguntar para mim, porque ele sabia que era só eu e minha filha que ia morar na casa. E ele falou: você quer, filha? Eu falei: não, eu quero, pastor. Não, eu quero, eu vou, não tem problema. E fui. A casinha ficava no meio das árvores, gente, parecia coisa de filme. Eu falo assim, é muito engraçada a expressão das pessoas quando chegava para conhecer minha casa. Eu juro para vocês, por isso que eu coloquei esse versículo. A primeira coisa que as pessoas falavam: você não tem medo de morar ali? Aí eu sempre respondia a mesma coisa. Eu falei: eu moro na sombra do Onipotente, né? Então eu respondia assim: eu nem paro para pensar em medo. Eu simplesmente tenho paz nesse lugar, uma coisa que eu não tinha há muito tempo, que eu tinha passado anos muito difíceis da minha vida. E aí o que aconteceu? Eu falei: eu tenho paz e tá tudo bem. Então, assim, não era uma tarefa fácil, porque era eu e minha filha morando no meio do nada. E não era do nada, lá em cima tava a igreja. Aqui embaixo era minha casa. Para vocês terem uma noção, a escadinha era de raiz de árvore, então eu morava no meio da mata mesmo. Então eu encontrei cobra na escada da minha casa, tinha um gambazinho pilantra, um gambazinho levado que ia lá e rasgava todo o meu lixo.
Tinha cachorro do mato, teve dias de eu acordar, tem um cachorro do mato na porta da minha casa, aranhas, mosquitos, baratas, tudo que você pode imaginar. E a minha casinha era uma casinha simples, era uma casinha de madeira com 2 peças, a cozinha e o quarto. E aí tinha o banheirinho, né? E aí o que acontece, gente? Era uma casa sem forro, era uma casa de madeira simples, né? Que foi muito bênção pra minha vida naquele momento, mas era uma casa simples. Então tinha muito acesso dos animais dentro da minha casa, tá? Pra vocês terem uma noção, teve um dia que eu cheguei, tinha uma aranha do tamanho de uma mão, bem bonitinha, na minha geladeira, que nem um enfeite de geladeira. E aí a minha perna ficou bamba, meu estômago gelou, só que ao mesmo tempo eu falei, se eu não matar essa aranha, eu não vou dormir hoje. Então eu vou ter que dar um jeito nisso, ou eu mato ela ou ela me mata de susto. E aí eu entrei, ela fugiu 3 vezes, aí eu consegui matar. Aí beleza, né? Então, e era assim, era sempre nesse ritmo, eu tinha muitos bichinhos, muita coisa, assim, muitos desafios. Lá também não tinha água, subia de caminhão-pipa. Se eu falasse, meu Deus, em Camboriú existe um lugar assim? Existe. E aí o que acontece? A água subia de caminhão-pipa, então às vezes a gente ficava sem água. E aí eu falo assim que sempre em meio a momentos assim de dificuldades financeiras, Deus manda socorro. Eu lembro que o meu irmão aí, ele se mudou para uma casa que era próximo. Só que ele era próximo assim, se eu passasse pela cerca, era pertinho para mim subir até a casa do meu irmão para pegar água, para colocar minha roupa para secar. Mas se não fosse o buraquinho que tinha na cerca, eu tinha que andar 100 metros para cima e 100 metros para descer. Então eram uns 200 e poucos metros para eu chegar na casa do meu irmão. E quando eu ficava sem água, eu subia o morrinho pelo canto, passava pela cerca e ia buscar água no meu irmão. Só que tinha vezes, eu vinha com um balde tão grande, que era o balde de roupa suja, e eu pegava ele, porque era maior, para trazer uma quantidade maior de água. Eu tava descendo com aquele balde e do nada eu caía. Aquele balde caiu em cima de mim um dia e eu sentei assim e falei, poxa Deus. Eu falei, o senhor não esqueceu de mim, porque eu sei que o senhor não pode esquecer. Mas o senhor não quer lembrar, né? Poxa Deus, dava aquela tristeza às vezes, assim, quando a gente tava em muita dificuldade. Mas beleza, eu não reclamava. Eu falei, então tá bom, levantava, ia lá, buscava água de volta e trazia. E assim foi esses 2 anos, gente. Então, foram muitos desafios. Mas tinham uns quesitos a mais também. Era um lugar muito abençoado. Eu vou colocar a fotinho aqui pra vocês agora da escada do monte. Tinha um monte que era lá na frente da igreja, o início do monte para subir. Então vinha pessoal de todo quanto é lado naquele lugar para orar. Tinha as vigílias toda sexta-feira. Tinha 3 cabanas de consagração lá em cima. Uma era de consagração, onde a gente ia para passar um tempo com Deus, né? Missionários e pastores iam para tirar um tempo mesmo. Aí tinha uma cabana que era aberta ao público, onde podia orar o dia todo. Pessoas subiam lá, pessoas de todas as denominações. Era um lugar incrível, gente. E aí tinha a parte Aí tinha uma cabana que era onde tinha vigília toda sexta-feira, que era o pastor Geraldo que cuidava, o irmão Geraldo que cuidava dessa vigília. Então era um lugar muito bacana. Espiritualmente, gente, é muito acrescentador. Aquele local é lindo. Se você for em Balneário Camboriú, tiver a oportunidade de visitar, visita, porque é incrível. E aí, resumindo, eu passei 2 anos nesse local. Por quê? Porque eu não queria sair da direção de Deus, eu queria passar o período que Ele quisesse que eu ficasse ali, que eu sei que era um preparo e cuidado dele para mim ali. E foi quando eu voltei a estudar, terminei o ensino médio, e decidi ali, Deus foi, onde foi Deus me deu o sonho da faculdade, que eu contei para vocês no outro vídeo e tudo mais. Teve um período também, isso que eu quero explicar para vocês aqui também, que é um dos focos do vídeo, dependência de Deus. Deus me ensinou naquele local a ser dependente dele. Teve um momento que eu passei 3 meses desempregado, gente. Eu abri a Bíblia, só vinha aquela palavra que está em Apocalipse das portas fechadas. Eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, dependência de Deus é você saber que você pode sair para procurar trabalho. Mas quando Ele fecha para nos ensinar, para nos fazer crescer, para nós entendermos a dependência dEle, para nós entendermos que o nosso sustento não vem do nosso trabalho, não vem da nossa capacidade, porque se as portas se fecharem, ninguém abre. E eu pegava e procurava emprego e nada. Só que aqueles 3 meses eu vivi tantos milagres de Deus, eu vivi tanto sobrenatural, porque Deus nunca deixou faltar nada. Não deixou faltar o alimento, não deixou faltar roupa. Claro que era limitado, era, mas Deus mandava pro dia. Assim como Deus mandava pro povo no deserto, Deus mandou para mim no dia. Então eu sei que nada vem de mim. Eu sei que sem Ele eu não posso fazer nada.
tudo vem dele. Então para de confiar na tua força e no teu braço, porque se as portas se fechar, não tem quem abra. E Deus permitiu que as portas ficassem fechadas aqueles 3 meses para me ensinar a ser dependente dele, para mostrar para mim que tudo vem dele. Gente, chegava gente que eu nunca tinha visto na vida na porta da minha casa para levar o que eu precisava. Dinheiro. Teve pessoas de ir buscar na porta da minha casa e falar assim: irmã, Deus mandou vir aqui para ir com você no mercado, é para você fazer uma compra e comprar tudo o que você precisa. Teve vezes de chegar gente na porta da minha casa e falar: olha, me desculpa, mas Deus mandou vir trazer uma caixa de leite. Então você entende o sobrenatural de Deus? Eu nunca pedi para ninguém, eu nunca mostrei a minha dificuldade para ninguém. Eram pessoas estranhas às vezes que chegavam na porta da minha casa. O que Deus me ensinou com isso? Tudo vem dele. E a minha vida inteira, desde que eu conheci o amor de Deus, desde que eu entendi o amor dele por mim, eu entendi que nada vem da minha capacitação humana. Resumindo, passou-se os 3 meses, Deus me ensinou tudo que tinha que ensinar, que tudo vinha dele, que o cuidado era dele, o amor dele pelas nossas vidas, gente. Então assim, ó, eu não sei o que você está passando hoje na tua vida, mas confia, dependa dele, entenda que é dele que vem o cuidado, é dele que vem a proteção. E não tenha medo. Então, quando me perguntavam, mas você não tem medo de morar ali? Eu falava, eu não paro para pensar nisso. Eu estou na sombra do Onipotente, na dependência dele. Então, gente, a gente estava gravando aqui, aí teve um coral de cachorros, tá? A gente teve que interromper aqui um pouquinho o vídeo, tá? Mas por isso que vai ficar um pouquinho diferente, às vezes o enquadramento fica um pouquinho diferente, mas vamos lá. Era um local que eu realmente estava exposta, é um local que se você fosse parar para pensar, era perigoso, né? Se eu pensasse na logística humana, mas eu estava tão confiante que Deus tinha me levado para aquele local, que eu tinha que passar aquele período lá, que Deus queria fazer algo comigo naquele lugar, que isso me tranquilizava. Então eu passei aqueles 2 anos lá, tá? Então assim, quando as portas se fecharam para mim de trabalho, como eu estava falando para vocês, as pessoas falavam, mas tem tanta placa na cidade, e eu juro para vocês, gente, eu saía todos os dias para procurar. E aí eu abria a Bíblia e vinha aquela palavra de portas fechadas, e eu falava, mas Deus, eu preciso trabalhar. Né, as pessoas ficam te afrontando no momento que você está em dificuldade, achando que você não está se esforçando o suficiente. Só que, gente, quando Deus quer tirar você de um lugar, ou quando Deus quer que você permaneça num lugar, ou quando Deus quer te ensinar algo, quer mostrar a dependência, para que te ensinar a ser dependente dele, coisas vão acontecer que as pessoas não vão entender. Mas você vai conseguir entender que é Deus trabalhando, você vai conseguir entender que Deus que está permitindo tudo aquilo. E quando você tem essa percepção, a paz vem e reina no seu coração. Então eu quero concluir dizendo para vocês que aprenda a depender de Deus. Aprenda a entender que se Ele não abrir as portas, tudo vem dEle. Não confia só na força do teu braço. Confia que Ele vai cuidar de você nos detalhes e que Ele sempre estará te guardando e te protegendo de todo mal, tá? Então, se você gostou do conteúdo desse canal, se você, se inscreva, curte o vídeo, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem e que a luz do Senhor resplandeça sobre ti, resplandeça sobre mim, resplandeça sobre todas nós. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.